meia-noite, gente. Passaram a falar muito tarde. Meia-noite ainda é quarta, né, gente? É brincadeira, vamos fazer a Pai querido, Deus amado, vou aproveitar que vocês estão de pé para orar. Eu te louvo, Pai, eu te agradeço por essa noite, Senhor. Eu te louvo, Paizinho, eu te agradeço pela oportunidade, Senhor, de estarmos aqui, Senhor, na tua casa, Pai. Quando muitos, Pai, ficaram cansados, desanimados, Pai, o Senhor nos tocou no nosso coração e nos permitiu estarmos aqui em comunhão, Senhor, para te louvar, para engrandecer o teu nome, Senhor, para aprender um pouquinho mais de ti, Pai. Paizinho querido, Deus amado, fala conosco nessa noite, Pai, que não seja eu, que eu diminua agora, Senhor, que o teu Espírito Santo cresça, Pai. Fala com a tua igreja, Pai, não aquilo que eu quero, Pai. Talvez no meu coração, Senhor, eu quero falar uma coisa, mas eu me entrego agora a ti, Senhor, e faz a tua vontade através da minha vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, é o que eu te peço, Pai, fala conosco nessa noite. Amém? Amém. Quem trouxe a palavra do Senhor, vamos abrir Mateus 7,7. Nós falamos um pouquinho desse tema na escola bíblica. O pastor falou, então você vai pregar e eu quero que você fale um pouquinho também sobre oração. Quem aqui gosta de orar? Quem aqui, quando está na dificuldade, na aflição, não consegue orar? Às vezes você não tem palavra. E aqui em Mateus 7,7, peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Só até aí. Você pode sentar? Agora eu vou falar de um cara. Tem a ver com oração também. E a gente vai ver que quando a gente ora, até as pessoas que não são fiéis, Deus responde. Quem quiser acompanhar comigo, pode colocar lá em 1 Reis 21. 1 Reis 21. Versículo 1. Acabe e a vinha de Nabote. Depois disso, aconteceu o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria de Jezreel. Acabe disse a Nabote: dê-me sua vinha para que me sirva de horta, pois está perto, ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei outra melhor, ou se for do seu agrado, darei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: que o Senhor Deus me livre de dar a herança dos meus pais. Então Acabe voltou para casa aborrecido, indignado com o que Nabote o jezreelita lhe havia falado, quando disse: não lhe darei a herança dos meus pais. Deitou na cama, voltou o rosto para a parede e não quis comer. Porém Jezabel, a esposa, foi falar com ele e perguntou: que é isso que você tem? Por que está assim aborrecido e não quer comer nada? E Acabe respondeu: é porque eu falei com Nabote, o jezreelita, e ele disse: dê-me sua vinha por dinheiro, ou, se preferir, lhe darei outra em troca. Porém ele disse: não lhe darei a minha vinha. Então Jezabel, sua esposa, lhe disse: você está governando Israel ou não? Levante-se, venha comer e alegre seu coração. Eu lhe darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Jezabel ordena a morte de Nabote. Então Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que moravam com Nabote na cidade dele. E nas cartas ela escreveu o seguinte: anunciem um dia de jejum e tragam Nabote para a frente do povo. Ponham sentados à frente dele 2 homens malignos que testemunhem contra ele, dizendo: você blasfemou contra Deus e contra o rei. Depois levem-no para fora e o apedrejem para que morra. Os homens daquela cidade, os anciãos, os nobres que moravam com Nabote, fizeram o que Jezabel lhes ordenou, segundo estava escrito nas cartas que eles haviam mandado. Anunciaram um dia de jejum e deram a Nabote um lugar de destaque na frente do povo.
Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se na frente dele e testemunharam contra ele, contra Nabote diante do povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. E o levaram para fora da cidade e o apedrejaram e ele morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Quando Jezabel ouviu que Nabote tinha sido apedrejado e estava morto, disse a Acabe: Levante-se e tome posse da vinha que Nabote, o jezreelita, não quis dar a você por dinheiro, porque Nabote não está mais vivo e morreu. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se para ir até a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Só vou parar um pouquinho aqui. Então aqui, Acabe era um rei mau. Se vocês forem pesquisar quem foi Acabe, ele era marido de Jezabel. Quem aqui já ouviu esse nome, Jezabel? A mulher era o próprio cão em vida. E aí Acabe criou o zóio gordo. Quem já teve um vizinho que criou o zóio gordo nas tuas coisas? E a plantinha morreu, o cachorro morreu. Nós já tivemos, quando nós era criança, cachorro morreu, gente. Cachorro morreu. A pessoa chegou em casa e falou: eu quero esse cachorro. E a gente não deu, porque criança você não vai dar os cachorros lá, que tinha nascido para cachorro. Nós não demos o cachorro morreu. E Acabe viu aquela vinha lá, toda produzindo as uvas grandonas, né? Eu quero essa vinha para mim. Mesmo Nabote não querendo vender, porque era herança dos pais dele, Acabe entregou lá, né? Acabe era frouxo, porque ele deixou a mulher dele tomar a frente da decisão. Toma cuidado aí, os homens, viu? Não deixa a mulher tomar a frente, não. É os homens que tem que mandar, viu? Brincadeira, gente, estou brincando. Mas toma cuidado, porque tem muita mulher de Jezabel que está levando os homens à ruína por tomar decisões erradas. Eu estou falando brincando, mas muitas mulheres têm levado a família à ruína por tomar decisões erradas. Jezabel foi lá, criou um jejum, sabendo como que era o povo judeu, como que eram as leis de Deus. E aí ela criou um dia de jejum. E ela mandou 2 caras falar que Nabote tinha quebrado o jejum. E Nabote não tinha quebrado o jejum. Nabote foi morto justamente porque o vizinho, o olho gordo dele, que tinha tudo, que podia ter tudo, só não podia ter aquela vinha, quis a vinha dele. Mas aonde eu quero chegar com isso? O rei foi mau. Ele fez o que era mau aos olhos do Senhor. E o Senhor ordena Elias para ir falar com ele. O rei matou o cara inocente, tomou a vinha dele, deixou a mulher tomar decisão, mas olha aqui a profecia de Deus contra a vida de Acabe. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo: Levante-se, vai encontrar-se com Acabe, rei de Israel, que mora em Samaria. Eis que ele está na vinha de Nabote, aonde foi para tomar posse dela. Fale com ele, dizendo assim: Assim diz o Senhor, você matou e ainda por cima tomou a herança. Fale também o seguinte: Assim diz o Senhor, no mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, cães lamberão o seu sangue. Sim, o seu sangue. Acabe perguntou a Elias: Então, meu inimigo, você já me achou? Elias respondeu: Achei sim, porque você já se vendeu para fazer o que é mal aos olhos do Senhor. Eis que trarei o mal sobre você, arrancarei a sua posteridade e exterminarei de Acabe todos do sexo masculino, quer escravo, quer livre em Israel. Farei com sua casa o mesmo que fiz com a casa de Jeroboão, filho de Nebate, e com a casa de Bás, filho de Aías, por causa da provocação com que você me irritou e levou Israel a pecar. Também Jezabel, o Senhor falou: Os cães devorarão Jezabel, dentro das muralhas de Jezreel. Se alguém da casa de Acabe morrer na cidade, os cães os comerão. E se alguém morrer no campo, as aves do céu o comerão. Nunca houve ninguém igual a Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua esposa, o instigava. Ele fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo que fizeram os amorreus, que os expulsou diante dos filhos de Israel. Só prestem atenção nisso. Quando Acabe ouviu essas palavras, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Dormia vestido de pano de saco e andava cabisbaixo. Olha só, Acabe, um homem frouxo, um homem mau, que deixava a mulher mandar,
que não fazia o que era certo, ele era idólatra, ele se arrependeu, ele jejuou, ele se vestiu de saco e ele andava cabisbaixo, e ele estava triste. Olha só como que o nosso Deus é misericordioso. Então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo: você viu como Acabe se humilhou diante de mim? Portanto, visto que ele se humilha diante de mim, não trarei esse mal nos seus dias, mas nos dias do seu filho o trarei sobre a sua casa. Então Acabe não viu. Olha só como que é o arrependimento. Como que é uma pessoa, quando ela se arrepende, mesmo ele tendo feito o que era mal aos olhos do Senhor. Quem colheu foi os filhos, mas Acabe não viu, porque ele se arrependeu e o Senhor teve misericórdia. Um homem mau, um homem que não era justo. Imagina eu e você. Mas eu tenho a história de um outro homem que não se arrependeu. Vamos abrir lá em Samuel. O pastor falou sobre Samuel esses dias. Samuel 3. Primeiro Samuel. O pastor falou sobre uma mulher semana passada. Quem lembra? Quarta-feira, foi quarta? Foi domingo? Não, foi quarta. Foi quarta, não foi? Ele falou sobre Ana, que Ana se humilhou, Ana fez um voto com Deus, e Ana foi mãe de Samuel. E Samuel, ele veio porque o profeta Eli estava fazendo o que não era certo aos olhos do Senhor. Todo mundo conhece a história de Samuel, então eu vou dar uma boa resumida para a gente ler muito. Quando Deus fala com Samuel em visão. 1 Samuel 3, 11. E o Senhor disse a Samuel: eis que vou fazer uma coisa tal em Israel, que todos que ouvirem ficarão com os ouvidos tinindo. Naquele dia farei contra ele tudo o que eu disse a respeito da casa dele, do começo ao fim. Porque eu já disse a ele que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia. Porque os seus filhos trouxeram maldição sobre si, e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que a sua iniquidade nunca será expiada, nem com sacrifício, nem com oferta de cereais. O Senhor lhe tinha feito um voto com Eli, que ele e toda a sua descendência seriam sacerdotes perpétuos. E lá em 1 Samuel 2,30, portanto, o Deus de Israel diz: na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa de seu pai andariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa, porque honrarei aqueles que me honram, porém desprezarei os que me desprezam. Irmãos, o Senhor ele tem compromisso comigo e com você, sim. Mas quando eu honro, sim. O Senhor ele tem compromisso. O Senhor ele não é homem para que minta. O Senhor não é filho do homem que se arrependa. A palavra do Senhor não volta atrás. Porém, eu volto atrás. Eu posso hoje falar uma coisa e amanhã falar outra. Então o Senhor ele vai cumprir o voto dele comigo desde que eu faça a minha parte. Vocês estão entendendo? Amém? E o Senhor ele tinha prometido perpétuo, era para sempre a descendência de Eli. Porém ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Eu vou resumir a história de Eli. Os filhos de Eli eles estavam comendo a melhor parte das ofertas. Eles não esperavam queimar a gordura, eles enfiavam um garfo lá e eles tiravam o melhor das ofertas. O primeiro era deles, não era do Senhor o primeiro era deles. E eles estavam desobedecendo, eles estavam se prostituindo na frente do templo, com as pessoas, com as mulheres que trabalhavam no templo.
Eles estavam usando do templo do Senhor para benefício próprio. E aí, nasce Samuel. Samuel cresce, está dentro da casa de Eli. E Deus vem falar com Samuel através de uma visão. Eu imagino Samuel, um menino. Eu vou resumir um pouquinho. E Deus fala para Samuel que vai destruir Eli. E Eli chega no outro dia, eu vou resumir depois vocês lerem, gente, senão vai ficar muito grande. E Eli acorda, e Eli que instruiu, né, Samuel, falar para Deus que ele estava lá e tal. E aí fala tudo que você sabe, porque se você não falar, Deus vai te cobrar. Eu acho que Samuel estava tremendo assim, ó, e Samuel entregou. Sabe o que me chama a atenção? Ele não tentou. Ele não tentou. Ele não se arrependeu. Ele não corrigiu os filhos. Sabe o que ele respondeu quando Samuel conta a visão que ele teve? Sabe o que ele fala? Lá no 18. Então Samuel lhe contou tudo, sem esconder nada. E ele disse: Ele é o Senhor, que ele faça o que achar melhor. Ele não teve arrependimento. Você acha que Deus, que perdoou Acabe, que era um cara mau, não ia perdoar o profeta se ele corrigisse os filhos, se ele colocasse os filhos na linha? Se ele falasse: não vem cá, se a partir de agora vocês vão fazer o que é certo? Se ele rasgasse a sua roupa, se ele se humilhasse? Você acha que Deus não ia voltar atrás? Com certeza. Deus é pai. Quem é pai e mãe aqui quando o filho faz alguma coisa, você vai bravo? Raiz, você vai bravo para dar uns tapas no Felipe e ele: não, mãe, pelo amor de Deus, não faça isso. Todo dia. Aí ele fala: eu estou arrependido, mãe. Nunca mais eu vou fazer isso. Você não fica com o coração assim. Eu fico. Às vezes você vai ver. Eu lembro um dia, eu vou contar. Um dia, a Nicole acho que tinha 6 anos. E o Davi tinha uns 4. A Nicole tinha 6, o Davi tinha 3. E eu tinha comprado alguma coisa e tinha isopor em casa. E eu falei pra eles: vocês não piquem esse isopor. Gente, quem aqui, a criança já ficou isopor no quintal? Misericórdia. Eu falei: vocês não piquem esse isopor. Aí, coloquei eles pra tomar banho. Na hora que eu saí lá fora, eu fui pegar a toalha, alguma coisa. O que eles tinham feito? Picado o isopor. Eu sempre fui muito brava, essa nerd, que eu entrei. Eu não falei que não era pra vocês ficar no isopor. Eu entrei no banheiro bravo, assim, os dois, mas foi muito engraçado, porque os dois depois estavam na bunda encostando na parede do banheiro assim: não, mãe, pelo amor de Deus, não sei o que. Eu caí numa gargalhada e não consegui brigar com eles, não consegui ficar brava, porque eles fizeram, foi uma cena assim, foi muito engraçado. Então, se nós, nós somos falhos, quando o filho se arrepende, eu quero ver aquela mãe que não fica mole. Às vezes você tem que corrigir, você tem que deixar de castigo, você tem que falar não e você não quer. É preciso, mas você não quer. A não ser aquela mãe que não ama, porque é difícil. Às vezes o não é necessário, às vezes você... Ou as nossas mães aí que já têm os netos aí, quando você não consegue, quando não está ao seu alcance fazer aquilo, e você não consegue ajudar, você não fica com o coração triste? Fica, Simone. Quando você não consegue fazer algo para o seu filho? Você imagina o nosso Deus. Irmãos, então, ele não se arrependeu. Acabe era mal. E o Senhor teve misericórdia de Acabe. Irmãos, mas uma coisa que me chama a atenção, muitas vezes a gente não recebe porque a gente não sabe pedir. Mateus 6, 5. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto, feche a porta, ora o seu pai que está no secreto, e o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Irmãos, eu vou mais além, vou falar um pouquinho de Ana de novo. Ana, talvez, quando ela queria,
quando Penina estava humilhando ela ali, talvez ela queria um filho, não era para a glória do Senhor. Talvez ela queria um filho para humilhar Penina. Ana já era amada pelo marido. Talvez ela queria um filho para provar para Penina que ela podia. Por isso que a madre dela foi fechada. Foi o próprio Deus que fechou a madre de Ana. Quantas vezes a gente tem pedido bênção para provar para alguém que a gente consegue? Será que o que você está esperando de Deus, o que eu estou esperando de Deus, é para a glória do Senhor? Ou é para mostrar para o meu vizinho que eu tenho um carro zero? Será que as bênçãos que eu estou pedindo, a prosperidade que eu estou pedindo, é para a glória do Senhor, para que as pessoas vejam Jesus através da minha vida? Ou é para as pessoas verem que eu venci na vida e agora eu estou podendo? Porque tem uma grande diferença. Tem uma grande diferença. Sabe por quê? Porque o Senhor conhece o nosso coração. Paulo ele viveu com um espinho na carne. Paulo ele pedia para Deus: Pai, se possível for, tira de mim. Talvez era uma doença, talvez era uma dificuldade que ele tinha. Não fala qual que é o espinho na carne. Mas sabe o que às vezes a gente ainda não recebeu o nosso milagre, a nossa cura? Porque muitas das vezes a gente só fica com Deus na dificuldade. Muitas vezes o Senhor não prospera, não abençoa, não cura. Sabe por quê? Porque o seu coração vai se afastar. Esses dias eu cobro as crianças, né? A Nicole estava na escolinha, mas eu peguei e falei para a Nicole: ô Nicole, você está fazendo devocional? Você está orando? Ela fez assim. Eles podem pensar, mas eles não mentem, meus filhos, né? É bem difícil. Ela fez: não. Eu falei: ah, tá. Você está esperando o quê? Você está esperando vir uma luta, vir uma dificuldade, vir uma aflição? Porque quando o Senhor quer na alegria e na tristeza, Ele vai te buscar. Minha filha, se você não vier por amor, o Senhor vai colocar um espinho na tua carne para você se achegar a Ele. Porque o que Ele quer de você é comunhão, é relacionamento. Oração é relacionamento com Deus, é comunhão. Irmão, se você está na glória, se você está na bênção, você ora, você adora, você busca. Se você está na dificuldade, você ora, você busca do mesmo jeito, com a mesma intensidade. Nós aprendemos aqui na escola bíblica que a oração, ela não precisa ser aquela coisa elaborada, aquela coisa que você faz começo, meio e fim, como se fosse uma redação de escola. A oração é falar com Deus, irmãos. Como você fala comigo, como você fala com sua amiga. Para de desabafar no Facebook e no Instagram da tua vida. Desabafa com quem pode te ajudar. Quem pode te ajudar? Para de ficar contando para a tua vizinha os seus problemas. Para de ficar contando para quem não vai te dar solução, para quem vai falar assim: ó, larga do teu marido, para quem vai falar assim: sai desse emprego. Quantas vezes a gente pede um trabalho para Deus e quando a gente entra no trabalho, a gente comenta muito sobre isso. Quando a gente entra no trabalho, numa empresa, principalmente quando essa empresa é grande, o pastor deve viver isso dentro da Unesp, o Toninho ali, dentro da Unesp. É uma bênção trabalhar na Unesp. Quantas pessoas queriam estar lá dentro? Quantas pessoas que prestaram concurso ali e não conseguem passar? Quantas pessoas queriam uma empresa que você trabalha e está trabalhando? E quando você chega lá, quando o Senhor abre a porta, você é contaminado por um abençoado Jesus, uma batata podre que está lá 10 anos trabalhando e não é grato por aquilo que ele tem? E aí você fica amigo daquela bênção. E a pessoa começa a falar mal da empresa, que o Senhor que abriu a porta para a tua vida. E você, quando você vê, está ali falando mal também. Você para de agradecer e começa a murmurar. Sabe o que agrada ao Senhor? Um coração alegre e agradecido. Mesmo na luta, mesmo na dificuldade. Senhor, eu te agradeço. Hoje a gente está com o coração moleque. Nós perdemos uma amiga de infância. Ela cresceu com a gente dentro da igreja, caminhando. O João foi criado como meu primo. Eu estudei com o João. Eu trabalhei com o João. Eu ia para a igreja, o João estava lá. A gente cresceu junto. Os gêmeos, eu, a Sueli e o Renato. A Fabiana também cresceu comigo, junto com
começou no ministério também com a gente. Irmãos, será que a gente está preparado? O Senhor voltar? O Senhor voltou para a Fabiana. Será que nós estamos preparados? Se eu viver para o Senhor, se eu morrer para o Senhor, agradece que você está aqui. Irmãos, a gente precisa ter sede e fome de falar da palavra do Senhor. Orar, gente, o tempo todo. Eu estou indo trabalhar, vai orando. Eu estou voltando, vai agradecendo. Eu tenho cliente, obrigado. Eu não tenho, obrigado também. Porque a minha vida é para o Senhor. Irmãos, quantas vezes a gente quer coisas, para provar para alguém que a gente conseguiu, que a gente venceu na vida. Quantas vezes? Eu vou provar aquele o sabor de Deus. Tive que passar na prova, irmão, sai fora disso. Irmãos, não. Quem tive que passar na prova não te ajudou, quando passar na prova você vai ajudar. Amém. É assim que o coração tem que ser. Aquele que te viu passar na prova e não te ajudou, quando você vê ele caído, quando você vê ele longe do Senhor, você vai lá buscar e orar por ele e amar. Amém. Ele não vai se arrepender, porque você vai estar lá, você vai cuidar, você vai amar. É assim que tem que ser o coração de uma pessoa, porque o Senhor não conhece o coração que vai voltar. Ele sabe quem vai ser aquele um dos 10 leprosos que vai voltar. Eu não recebi ainda? Comece a rever o que você está em falha com Deus. Amém? Entrega seu coração ao Senhor. Pede e vai ser dado. Glória a Deus. Aleluia. Busca e você vai achar. A palavra de Deus fala que você vai achar em boa medida, recalcada, sacudida, mas para a glória do Senhor. Amém. Senhor, que tudo que aconteça na minha vida seja uma cura, um milagre, prosperidade, bênção, que seja para a honra e glória do teu nome. Amém?